vendo. Você que encontrou quando já estava sarando. Né? Ai, Carol, eu tô vendo nosso vídeo. Boa noite. Não está muito alto o som? Se eu começar, porque eles falam que eu começo a falar, eu me empolgo, minha voz vai ficando muito alta e vai incomodando. Vocês dão um sinalzinho que aí ele abaixa o volume, tá bom? Gente, muito obrigada por estarem aqui. Muito bom, quase todo mundo eu conheço. Obrigado mesmo. E eu sou Simone Bittencourt, para quem está vindo pela primeira vez. Sou terapeuta holística. E essa palestra em especial, ela surgiu porque o ano passado eu fui 2 vezes para a Índia dentro dessa busca espiritual que já é minha caminhada. E tem um grupo em Taubaté chamado Ponto de Luz Cristalina, onde eu sempre dou palestra, e eles me pediram que eu fizesse uma palestra sobre a viagem. Eu falei, eu não vou fazer uma palestra sobre a viagem, que é muito chato. Ficar mostrando foto e contando onde a gente foi, só é gostoso para quem foi, né? É muito chato de ouvir. Falei, mas o que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou fazer uma palestra, uma metáfora, vamos dizer assim, né? Da viagem, que na verdade para mim é uma viagem interior. Todas as vezes que eu vou para lá ou para qualquer outro lugar que eu vá em busca de algo, o externo, na verdade, não é o importante. O caminho é para o lado de dentro. Então é sobre isso que a gente vai falar, mas vocês vão ver que as fotos de fundo dos slides são de lá, da Índia, porque como eu dei essa palestra lá no domingo que eles queriam ver as fotos, eu já deixei as fotos no fundo. Então se alguém tiver alguma curiosidade de alguma coisa, me pergunta que eu vou respondendo. Mas o foco não vai ser o turismo, né? E, bom, quando a gente fala em viagem interior, essa é uma das fotos que eu mais gosto, porque dá uma sensação de liberdade muito grande, né, que eu tirei em alto mar. E me lembra Fernão Capelo Gaivota. Quem não assistiu o filme, assista. O livro, acho que quase todo mundo, da minha geração para trás, todo mundo conhece, né? Mas o filme é muito lindo, antigo também. Foi filmado com gaivotas de verdade. É um filme meditativo, assim, para você assistir. Mas vale a pena. Bom, quando a gente fala em viagem interior, a primeira pergunta óbvia é qual é o nosso destino? Você sabe para onde você está indo? Muitas vezes a gente vive sem saber aonde está querendo chegar. Imagina eu passar aqui na porta a cavalo, aí tem alguém ali na porta e fala para mim assim, Simone, onde você está indo? E eu respondo para você, não sei, pergunta para o cavalo. O que você vai dizer para mim? Tá louca, né? Quem tem que conduzir o cavalo sou eu, é o cavaleiro que fala, né? É o cavaleiro. Porém, a gente vive exatamente assim. Para onde você está indo? Eu não sei. Pergunta para minha mente. Pergunta para minha mente no que ela quer pensar hoje. Pergunta para minha mente se ela vai ficar quieta ou se vai me dar uma inquietude, uma coceira, uma coisa que eu vou ter que sair fazendo coisas, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra loucura, né? Então, esse cavalo que nos conduz, ele está nos levando e a gente às vezes não sabe para onde está indo. Então, quando a gente toma uma decisão de sair em uma viagem ou entrar em uma viagem, a primeira pergunta, onde você quer chegar? Qual a prioridade da tua vida? Para onde você quer ir? A tua prioridade é uma vida muito confortável do ponto de vista material? A tua prioridade é espiritualidade? O que é? Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, muito interessante, no final da década entre 40 e 50, eles pegaram um grande número de pessoas e perguntaram quem era feliz. E mais ou menos 30% da população pesquisada respondeu que era feliz. E eles acompanharam essa população durante um grande tempo, né? E houve muita alteração financeira na vida das pessoas. Alguns enriqueceram, outros perderam tudo.
E o mais interessante, o nível de felicidade não mudou de acordo com as mudanças financeiras. Ou seja, se eu estiver indo em busca de satisfação financeira, achando que assim eu serei feliz, eu vou ter a infeliz notícia de que eu continuarei do mesmo jeito, só com mais dinheiro no bolso. Mas a felicidade não tem a ver com as alterações externas. Então, primeiro se pergunta para onde você está indo. Essa foto do Ganges, um dos lugares mais marcantes, para todos nós. E eu entendo que a única viagem que vale a pena é a viagem de volta para casa. Que viagem é essa de volta para casa? Eu sempre repito na rede social de que nós somos luz, nós somos um com Deus. É impossível voltar para Deus pelo simples motivo de que eu nunca saí dele. Não tem sentido voltar para Deus. Eu estou em Deus. Então, o que é voltar para casa? Eu já estou em casa, só não sei disso. A minha mente pode até entender que eu sou um com Deus, que eu nunca saí do coração do Pai, mas eu não realizo isso em mim. Então, toda a nossa jornada de vida, tudo que a gente busca é esse caminho para dentro, de voltar para o nosso estado natural. Qual é o seu estado natural? Quando a gente fala assim, como você vai? Se a pessoa responde, estou feliz pra caramba, o que você pergunta? Qual a primeira pergunta quando alguém fala que está feliz? Ganhou na loteria? Por quê? Não é? Está feliz por quê? Tem que ter uma causa. Porque a gente não considera que ser feliz, estar em paz, seja o estado natural das coisas. Agora, se você perguntar como é que você vai, nossa, cansada pra caramba, você não vai perguntar por quê. Porque cansado é natural, todo mundo fica cansado, todo mundo tem problema, nossa, cheio de coisa, empurrando a vida. Normal. Agora, feliz, opa, por que ela está feliz? O que aconteceu que ela está feliz? Então, a visão que eu tenho é um pouquinho diferente. O estado de paz, que é a nossa casa interna, esse é o nosso estado verdadeiro. E a viagem interior é a viagem de volta para onde a gente nunca saiu, mas que a mente precisa tomar consciência que está lá. E quando que essa viagem começa? Sempre tem um momento na vida da gente em que a gente recebe um chamado. Vocês devem ver quantas pessoas vivem por aí, que vocês conhecem, que nunca, jamais pensaram em viagem espiritual, em busca espiritual, nunca questionaram. Se você perguntar, como é que é a tua relação com Deus? Eu vou ao templo, à igreja, ou o que for, uma vez por semana. E aí, o que mais? Mas que mais o quê? Não é? Basta. Ela simplesmente cumpre aquilo que a religião dela disser que é a regra e basta. Ela não tem sede ainda. Quando que essa sede chega para nós? Para cada um em determinado momento. Alguns de nós já nascemos sedentos, Mas alguns momentos são muito fortes. Por exemplo, as rupturas. Às vezes tua vida está indo redondinha. Aí aquele casamento que parecia perfeito cai. Aquele trabalho que estava maravilhoso, você perde. A saúde que ia bem, se descobre que está doente. Como assim? Como que a vida pôde mudar tanto? Precisou mudar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: às vezes a gente se volta para Deus quando os nossos alicerces foram abalados, só para descobrir que é Deus quem os está abalando. É Deus que chacoalha a sua estrutura para dizer para você, vamos voltar, acorda. Você está vivendo menos do que você pode viver, está tendo menos do que você pode. Então, ruptura faz a gente atender muitas vezes ao chamado, perdas, quando você perde alguém que você ama. Um dia desse, conversando com uma pessoa, um rapaz de 30 e poucos anos, ele nunca foi a nenhum velório, ele nunca viu um defunto, E nunca. Falei para ele, mas nunca morreu ninguém perto de você, na tua casa, amigo, Porque é difícil uma casa morrer ninguém. Ele falou, só tio, pessoas distantes, que eu não tinha vínculo. Não gosto de pensar nesse assunto. Eu fiquei imaginando como vai ser quando for a vez dele, porque vai chegar. E alguém que não aceite pensar nesse assunto, a hora que chega, abala a estrutura. O luto, depressão. Como a depressão aqui, eu queria colocar todas as infelicidades, os momentos difíceis da mente. Quando alguém chega no meu consultório com crise, síndrome do pânico hoje, 9 entre 10 pessoas que eu atendo
ou tem síndrome ou tem crises eventuais de pânico, que são crises de ansiedade aguda, né? Quando chega lá e a pessoa chega, pelo amor de Deus, eu quero me ver livre disso, né? Eu sempre digo, olha, uma das piores coisas de se sentir, porque é horrível, uma sensação de morte iminente, horrível, mas é uma das melhores coisas para mudar a sua vida. Porque diante de uma crise dessa, ou você muda ou você muda. Não tem jeito. Ou você vai tomar remédio o resto da vida, e o remédio alivia o sintoma, mas eu nunca vi um remédio trazer felicidade. Ele tira o desespero, ele tira do fundo do poço, mas felicidade não tem remédio para trazer ainda. Quando lançaram o Prozac, era a pílula da felicidade. Não foi felicidade, né? Então, a depressão, como qualquer, né, desestrutura emocional, mental, ela vem para te abalar e dizer, escuta, está faltando algo, você está indo para o lugar errado. Tem uma historinha que fala de uma mulher que ela perdeu uma agulha de ouro na porta da casa dela, ela estava procurando ali no meio do matinho e tal, e foi escurecendo e outras pessoas vieram ajudar porque aquela agulha era preciosa. Aí alguém teve a ideia de falar para ela, escuta, a senhora pode me dizer exatamente aonde a senhora derrubou essa agulha? Porque a gente não está conseguindo achar. Ela falou, derrubei lá dentro de casa. Mas você derrubou dentro de casa, por que está procurando aqui fora? Aqui fora é mais fácil, tem mais luz. Aí fala, velha, você é louca. Ela falou, sou, deu uma gargalhada, ela falou, sou tão louca quanto vocês, que perderam a paz do lado de dentro e a procuram do lado de fora. Então, de vez em quando, tem que levar um chacoalhão para a gente acertar o rumo do navio, né? Porque a gente está em uma direção equivocada. O estresse, que entra aqui junto, experiência de quase morte. Quem chega lá, meu filho recentemente disse que foi lá dar um abracinho em Jesus e voltou, porque ele teve uma experiência muito forte, né? Não tem como não mudar as pessoas, muda, né? Te faz rever muitas coisas. Doenças nos faz rever muitas coisas. Experiências espirituais, e aí depende, né? Alguns entram nesse chamado, sentem esse chamado no coração, independente da dor. Como eu disse, alguns já nascem com sede de Deus, né? Desde muito cedo já clamam por Deus. E outros, de repente, em um determinado momento, um dia desse eu soube de uma pessoa que eu nunca imaginei, ela frequentou o núcleo é o espaço que a gente tem de meditação aqui do lado. Ela frequentou aqui, acho que há uns 20 anos atrás, mais ou menos, ela nem mora em Cruzeiro mais. E ela mandou uma mensagem que ela está indo para Jerusalém e que ela queria dizer para mim que a experiência de encontro que ela teve com Jesus foi durante uma meditação, que até aquele momento, Jesus era só mais uma figura para ela. E que dali a vida dela mudou e ela dedicou a vida dela à busca espiritual. Então, acontece para cada um também num determinado momento. E inúmeras outras coisas. Qual é o seu chamado? Em que momento você sentiu que você precisava de algo mais? Que não era só um trabalho de sucesso? Quando que isso brilhou em você? Eu falo sempre que eu vivi muitos anos a síndrome do estrangeiro. Eu acho que eu nasci com essa sede de Deus. Esse chamado para mim veio anterior ao meu nascimento. Só que eu não sabia o que eu estava procurando. Que ainda tem isso, né? Às vezes a gente sente um buraco e não sabe que buraco é esse. Você pensa que esse buraco vai ser suprido quando você tiver um grande amor. Não é suprido. Enquanto você está apaixonado, distrai. Depois que acaba a paixão, o buraco volta. Às vezes você pensa que é falta de dinheiro ou de viagens maravilhosas. Nada disso supre. Então eu nasci com isso que chamam de síndrome do estrangeiro. E eu queria ir embora para casa. É uma vontade, gente, de ir embora para casa inexplicável. Eu era muito pequena ainda, devia ter uns 2 anos, né? E eu chorava, né, dizendo, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. E assim, eu venho de uma família bacana, tá todo mundo aqui, uma família estruturada, a gente não tinha... Eu não era maltratada, não estava morrendo de fome, nada disso. E eu queria ir embora. Por que eu queria ir embora? Claro que ninguém entendia o que eu queria, me punham no colo. Minha avó entrava e saía comigo pela casa, de porta em porta. Estamos indo embora, minha filha, estamos indo embora. Porque isso era toda noite. E isso nem sei até quando durou. E mesmo quando eu parei de chorar toda noite, eu continuei com essa síndrome do estrangeiro. E eu era uma adolescente que eu queria ir embora. Eu achava que o meu grande amor devia estar em outro lugar. Porque aqui não era, aqui eu não me encaixava. Quando eu conheci primeiro o Espiritismo,
e descobri que havia um plano astral, um mundo do outro lado, falei, então é isso. O que eu sinto é saudade do mundo espiritual. Só que também não era. Aí eu descobri que existia vida em outros planetas. Ah, então tá isso. Eu vim de outro planeta, então essa síndrome que eu sinto é porque eu quero ir embora para Marte. Acho que eu vim de lá, não sou daqui. Também não é isso. A síndrome do estrangeiro só cessou em mim quando eu entendi que a casa que eu sentia falta não estava em lugar nenhum do lado de fora. Era a casa interna. Era voltar para o meu lugar de paz. Alguém aqui já teve esse sentimento de quer ir embora, quer ir embora? Levanta a mão para a gente ter uma noção. E tem um monte de gente que quer ir embora. Dá para fazer uma van. A gente estava falando de fazer uma vanzinha, fazer uma van para a gente ir embora. Até hoje você quer ir embora? E é uma angústia que você não tem como explicar, porque está tudo bem. Se está tudo bem, por que você quer ir embora? Né? Mas porque você não chegou onde tem que chegar. Que delícia que é saber que algo dentro de nós nos chama de volta para casa. Essa primeira foto aqui foi de janeiro do ano passado, quando eu fui com meu filho, e a segunda em dezembro, quando eu fui sozinha. Tem uma pequena diferença na bagagem. Né? A primeira vez eu levei 15 quilos, na segunda eu levei 5. Tudo bem que dá para me dar a desculpa de que aqui eu fui para um lugar frio, então eu precisava de roupas mais volumosas. Mas, basicamente, por que eu coloquei isso aqui? Porque a gente aprende a diminuir a bagagem no caminho de volta para casa. Não dá para ir para casa carregando muita bagagem. Quanto pesa a sua bagagem? O que é essa bagagem que está me atrapalhando a chegar onde eu quero chegar? Primeiro peso da bagagem que a gente tem que jogar fora é a identificação com a vida material. Quando você diz assim, eu sou humano. Quando você fala, eu sou humano, você está colocando aquela bola preta no pé de chumbo e ficando aqui. Eu não sou humano, eu estou humano. Eu sou uma essência divina, luz, espírito, que cada um quiser chamar. Mas nada me limita, nada me... Como é que fala? Nada me rotula. Tá? Então a bagagem de identificação com o humano, a bagagem de que isso não é para mim, a bagagem de achar que vida espiritual é só subir a montanha e viver lá no alto do Himalaia em meditação. Também não é verdade. Aquela é uma forma de cumprir o caminho. Mas nós podemos cumprir o nosso caminho aqui, trabalhando, vivendo, casando, tendo tudo que você quer ter. Porque vida espiritual é interna, então não faz diferença onde você está. Né? Tem uma mestra que eu gosto muito, depois eu vou falar dela, a Ama, que ela diz assim, que ela não propicia para os discípulos dela ambientes muito silenciosos, porque se você vai para o Himalaia para encontrar a sua paz, a paz que você vai encontrar lá é a paz do Himalaia, não é a sua. Quando você voltar para casa e você encontrar o barulho, você volta para o tormento. Então você tem que encontrar paz aqui, no meio da muvuca, do jeito que nós estamos, junto e misturado. Um pouquinho mais difícil, eu acho, mas cada um, pelo menos nós não precisamos pisar descalço na neve, né? Tem as suas dificuldades e as suas vantagens. Quanto mais se caminha, menos se leva, óbvio. Na primeira eu carreguei 15 e foi besta. Quero mais carregar, não. Na segunda eu fui com 5, achei lindo. E se eu for de novo, eu quero ir com 3. Né? Por quê? Porque você não quer carregar. E quanta coisa a gente carrega desnecessária achando que não pode soltar. Imagina você dentro de um trem, com a bagagem nas costas, em pé. Alguém vem e fala pra você assim, escuta, por que você não põe a bagagem no chão? Tá pesada. Você fala, não, eu só paguei a minha passagem. Eu não paguei pela bagagem. Louco. Lógico que você pagou pela bagagem. Põe a bagagem no chão, o trem já tá levando. Então a vida, ela já está nos conduzindo. Mas se eu quiser ficar com a bagagem no colo, eu vou ficar. E eu vou ficar bem mais cansada. Então pensa, o que será que você está carregando? O que já era hora de você ter soltado que você continua levando nas costas? Nesse caminho da jornada interna, normalmente a gente inicia essa busca pelo caminho das religiões. Né? Geralmente a gente começa pela religião onde a gente nasceu, né? Onde foi criado. Eu nasci na igreja católica, fui criada católica, batismo, tudo mais. Então começamos pela católica, só que depois você vai buscando outras coisas. Né? Você vai acrescentando outros olhares. Eu falo que ninguém precisa mudar de religião, mas você precisa conhecer outras coisas. E aí você amplia o teu olhar, né, sobre a tua religiosidade.
Aqui são só alguns exemplos de coisas que eu vi lá, né? Que o sul da Índia é muito cristão, porque ele foi colonizado pelos portugueses, então tem muita igreja, que é muito engraçado, que você vê igrejas iguaizinhas à nossa, com as mulheres de sares se prostrando no chão, os homens deitando no chão, que é o hábito hindu, né? Então é uma mistura de culturas. Judeus tem em todo lugar, os muçulmanos, aqui o jainismo, que é parecido com o budismo, o hinduísmo e o budismo. Seja qual for o caminho que você for pegar, você vai chegar no mesmo lugar. Imagina que você está andando numa estrada e ela bifurca. A gente tem a impressão que ela bifurcou, mas se aquela estrada continuar seguindo, concorda que ela vai dar a volta no planeta e elas vão se encontrar de novo? A Terra é redonda. Então você pode pegar o caminho que você quiser, você pode seguir o que você quiser. Para mim, eu, Simone, minha religião é o amor. Onde tiver amor, estou dentro. Religião é religar, caminho que te religa a Deus. Liga você de volta para casa. Mas cada um pode trilhá-lo pela estrada que escolher. Que caminho você escolhe trilhar? Dentro do yoga, a palavra yoga, né, significa o caminho, a união. Yoga diz que nós temos basicamente 3 caminhos. Alguns falam 4, mas vamos focar aqui nos 3 que eu considero mais importantes. Primeiro é o Jnana Yoga. Pensando em yoga como caminho, Jnana significa conhecimento, o caminho do conhecimento. O caminho do conhecimento é aquele momento em que você pergunta: nossa, o que é Deus? O que eu acredito? São os seus questionamentos, é a hora que você vai estudar, você vai questionar, né? Eu comecei, como eu disse para vocês, na Igreja Católica, chegou um ponto que ela não respondia as minhas perguntas, fui para o Espiritismo, também não respondeu todas as minhas perguntas, aí eu fui indo, né? Até hoje fazer essa salada mista, que é aquilo que vibra dentro de mim, que me traz as minhas respostas. Então o Jnana é esse momento do conhecimento, do estudo, que é muito importante para todos nós. Nós não podemos simplesmente aceitar as coisas que nos passaram da forma que vieram, né? Se eu chego para vocês e falo, ó, existem 3 caminhos, você fala, Simone falou que tem 3 caminhos, então pronto. Não, Simone falou que tem 3 caminhos, mas será que não tem 4, 5, 6? Deixa eu ler, deixa eu pesquisar, de onde que vem isso? Né? Esse Jnana tem que despertar dentro de nós essa sede desse conhecimento. Por quê? Porque eu não posso viver sem saber quem eu sou. É a história do cavalo, para onde ele está indo, né? Saber para onde eu estou indo, saber quem sou eu. Imagina se você tiver desmemoriado. Eu pergunto, quem é você? Você fala, não lembro, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei meu nome, não sei de onde vim, não sei para onde vou. Não é desesperadora essa sensação? E não é assim que o mundo vive? Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe quem é, não sabe o que está fazendo aqui. Enquanto está aqui, vai empurrando com a barriga. Então o Jnana é a busca desse entendimento. Além do Jnana vem o Karma Yoga. A palavra karma é ação e reação. Karma Yoga é o caminho da ação. Mas que ação? Da ação abnegada. De quando você age unicamente para Deus. Unicamente de volta para casa. Você não age com intenção nenhuma. Tenta achar na memória um momento em que você tenha feito algo sem intenção nenhuma. É difícil pra caramba. Isso é Karma Yoga. É aquela hora que você simplesmente faz porque faz. Você não está preocupado se o outro vai te agradecer, vai se reconhecer, se o outro vai ficar feliz com o que você fez porque você sentiu que era para fazer. Concorda que o Jnana leva ao Karma Yoga? Quanto mais eu me conheço, porque se eu me conheço e entendo que eu sou Deus, que eu sou um com Deus, eu entendo que você também é um com Deus. E se você é um com Deus, como que eu vou ser indiferente a você? Eu vou praticar Karma Yoga com naturalidade, porque eu vou enxergar Deus ali sofrendo. Você consegue imaginar, quando você vai fazer um jantar na tua casa, você imaginar que cada pessoa que está chegando é Deus? E que você está cozinhando para Deus, recebendo Deus, fazendo festa para Deus? Isso é Karma Yoga. Você não está fazendo um jantar para impressionar ninguém. Você não está cozinhando para impressionar ninguém. Você está fazendo para ofertar a essa presença divina. Mas isso só vem quando o Jnana te despertou e você entendeu que você não era só a matéria. E o Karma leva a Bhakti Yoga, que é um dos que eu mais gosto. Bhakti é devoção. O que é devoção? Quando a gente fala devoção, o que vem na mente de vocês?
Quem tem essa conexão com devoção? Responde para mim, o que é devoção? Entrega total. A quem? Bhakti geralmente é visto como um caminho de devoção a mestres, gurus, santos, figuras em geral. Mas principalmente, Bhakti é a devoção a Deus. É essa reverência, esse estado de amor, é se apaixonar por Deus. Pensa se você já sentiu paixão por Deus. É bom demais. Né? Aquela hora que você fala assim, Deus não é só uma figura externa. É uma paixão. Quando você está apaixonado, você não quer muito ficar perto daquela pessoa. É essa paixão que nós precisamos despertar na gente. Não deixa a tua vida passar sem que você tenha um dia, pelo menos, de Bhakti. Que você fala, nossa, hoje eu estou me sentindo tão apaixonado. Cântico dos Cânticos na Bíblia. Parece ser uma carta de amor, amada para o amado. Na verdade, é o canto pela alma, por Deus. Então, Bhakti é essa reverência a Deus. E ele vem da onde? Ele vem do conhecimento de que tudo é Deus. Se eu olho para você, eu olho para a Cristina, enxergo Deus na Cristina, eu vou servir a Cristina, vou fazer Karma Yoga com naturalidade e eu vou me curvar diante da Cristina. Só que concorda que eu não estou me curvando diante da pessoa humana, eu estou me curvando diante da presença divina que se manifestou como Cristina. Deus brinca de esconde-esconde. Cada hora ele aparece com uma cara para você. Tem umas que são mais parecidas com o modelo de Deus que você tem. Aí você fala, nossa, esse parece Deus. E o outro, nossa, esse não parece Deus. Mas todos somos. Mas tem que despertar paixão, tem que cutucar aí dentro. Quem conhece Ramana Maharishi? Levanta a mão para mim. Só o pessoal do número. Quem não conhece, gente, por favor, conheça. Põe lá no Google, Sri Ramana Maharishi. Esse senhorzinho, ele morreu em 1947, se não me engano, 50. E ele foi o mestre do Dhyana Yoga. Ele morava em Arunachala. Esse é o ashram dele. Tá? Ashram, gente, é o local, já vou explicar sobre ele, onde o mestre vive e ao redor dele se forma uma comunidade. Então, se aqui vivesse um mestre, vocês iam querer morar perto. Então as casinhas vão ficando tudo junto, uma vila ao redor daquele mestre. E aí fica toda a rotina de adoração, de meditação daquele mestre. O Ramana, ele morava no sul da Índia, em Tiruvannamalai, o nome da cidade. E quando ele era muito jovem, ele resolveu meditar nesse complexo de templos, que eu não vou conseguir falar o nome, porque não tem vogal no nome, só tem consoante. Mas é o complexo mais famoso que tem, porque ele é gigante, é quase uma cidade só de templo. E ele ficava meditando lá. Só que ele ficava em estado de êxtase, e ele não se mexia, ele ficava dias imóvel. A molecada, muito sacana, o que começou a fazer? Foram tacar pedra no Ramana, vamos ver o que acontece. Se ele é uma estátua, se ele vai reagir. Aí começavam a encher o saco dele tacando pedra. E atormentaram tanto ele, que chegou uma hora que ele falou, não dá mais, eu preciso arrumar um lugar mais escondido para eu me recolher. E aí ele foi para Arunachala. Arunachala é essa montanha aqui. É a montanha sagrada de Shiva, que dizem que se você der a volta completa nela numa noite de lua cheia, andando a pé, os seus pecados são liberados. Se alguém tiver muito pecado, vá para o sul da Índia, para garantir, dá um pulinho no Ganges, mergulha, você sai purificado. Aí ele foi para lá, ele encontrou uma caverna, ficou lá meditando, e ele era o mestre do silêncio. A presença dele de silêncio era tão gritante que movia as pessoas que estavam ao redor dele. Como que alguém ensina em silêncio? A gente acha que para ensinar tem que ficar falando. Mas o silêncio dele transmitia. E quando ele dava alguma meditação para as pessoas, alguma chave, ele dizia assim, só tem uma coisa para você fazer. Senta na tua casa e fica perguntando, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E toda resposta que vier, você joga fora, porque nenhuma delas é você. É tudo resposta mental. Porque se você vai perguntando, quem sou eu? Simone. Não, não é Simone. Terapeuta. Também não sou. Mãe? Não. Filha? Não. Ah, então eu sou uma alma, sou um espírito. O que é ser uma alma? O que é ser um espírito? É um conceito. Mas o que é realmente esse eu? Esse é o foco do De Volta para Casa. Ramana Maharishi, o mestre do Dhyana. Pesquisem, porque tem um livro chamado Dias de Grande Paz. É a biografia dele, eu não me lembro o nome do autor, mas tem em PDF para baixar de graça na internet. A pergunta dele era, quem é você?
Esse quem é você, que ele dizia que Deus habita o nosso interior, né, essa essência divina, quando a gente entra nessa jornada de volta para casa, é porque algo lá dentro de mim começou a chamar. Imagina Deus como se ele estivesse sentadinho, como se fosse, porque a gente pensa em Deus, vamos imaginar uma pessoinha, né? Deus sentado lá dentro de você. Aqui quem está dentro dele é Krishna e Radha, que são as figuras Deus masculino e feminino. Krishna corresponde a Cristo para nós. Dentro do coração, batendo de dentro para fora, falando, cara, acorda, eu estou aqui, eu quero sair. É como se tivesse aprisionado lá dentro do teu peito e ele fica te chamando. E ao mesmo tempo que Deus te chama de dentro para fora, a tua mente e as coisas da vida, aquilo tudo que a gente falou lá no primeiro slide, a morte, a dor, a perda, o chacoalhão, te chama de fora para dentro. Um dia, esse chamado vai abalar tanto o teu peito que finalmente você vai entrar nessa comunhão com Deus. E a hora que você chegar, você vai descobrir que quem é que estava te chamando? Você mesmo. Era você se chamando de dentro para fora, era você se chamando de fora para dentro, para essa união divina. Tá claro até aqui? Vocês podem ir contradizendo, gente, vendo de outra forma. Isso aqui é para ser um bate-papo, mas eu sempre falo muito, né? Então vocês podem me interromper. Em tudo e em todos vejo Deus. Esse mantra, ele surgiu em 2017, 2018, quando eu senti esse chamado de voltar para a Índia. Né? Fazia 20 anos que eu tinha estado na Índia e recebi um chamado, que era a hora, um chamado interno, né? Que era a hora de eu voltar. E aí me veio à mente esse mantra como uma intuição de que eu deveria trabalhá-lo. Se em tudo e em todos eu vejo Deus, isso daqui reúne os 3 caminhos do yoga. Por quê? Primeiro, o conhecimento. Eu tenho que entender que história é essa de ver Deus em tudo. Porque não tem exceção, tá? Ser chegadinho numa exceção. Sabe o que é ser chegado na exceção? Aquela coisa assim, ah não, Simone, tudo bem que Deus está em tudo e em todos, mas no Luiz não está. No Luiz, é que você não conhece o Luiz, você não tem ideia do que eu vivo com o Luiz. Aí a pessoa se esmera em explicar para mim que o Luiz, assim, eu não tenho ideia do que é viver com o Luiz, entendeu? Eu falo, tudo bem, mas eu garanto que se você procurar, você vai achar Deus lá dentro. Mas para a gente continuar a ter esse olhar de busca, você tem que ter dinâmica, você tem que ter entendimento de que ali dentro ele está. Só que ele está mais escondidinho. Não é mais gostoso brincar de esconde-esconde quando o outro está bem escondido? Não tem graça brincar de esconde-esconde com aquela criança que não sabe brincar, que vira ali, né, que faz assim, sumiu, achou. O gostoso é quando ele está bem escondido. Então, nós temos que ter tesão pela vida. Meu livro Paixão pela Vida podia ser tesão pela vida. Tem que ter esse tesão de achar Deus no lugar mais difícil. Então, Dhinana, é karma yoga, porque se em tudo e em todos eu vejo Deus, eu vou ter que servir todo mundo, óbvio, né? E Bhakti, porque você começa a devocionar, a olhar para tudo com aquela paixão. Ai, Deus ali, o que eu posso fazer para servir Deus? Né? Então, quem quiser adotar esse mantra, eu espalho ele para todo mundo, eu faço ele todos os dias. Né? Quem conhece Japamala, que são esses cordões de 108 contas, são utilizados para fazer mantra. Você pode fazer do jeito que você quiser, não precisa usar Japamala. Mas se você... vou ficar com 2, né? Na falta de um, isso daqui. Né? Então você vai passando as contas e falando, em tudo e em todos vejo Deus, em tudo e em todos vejo Deus, para aquilo entrando em você. E é impressionante como isso muda. Por quê? A partir do momento que em tudo e em todos você vê Deus, o outro não existe. Sabe uma pergunta que eu escuto muito as pessoas fazerem? Simone, eu tenho que começar a cuidar primeiro de mim ou primeiro do outro? Qual é a resposta correta para essa pergunta? No caminho espiritual, é mais importante eu me encontrar primeiro ou cuidar do outro primeiro? O que vocês acham? Quem acha que é importante cuidar de si primeiro para depois poder cuidar do outro, levanta a mão. Vamos fazer uma enquete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem gente que está assim, não sabe se levanta ou não levanta. Junto? Por que é junto? Porque o outro não existe, gente. Que diferença faz se eu começo de lá para cá ou daqui para lá? Se eu começo cuidando de mim,
Mas esse mim não pode ser o ego, aquela coisa da vaidade, né? Isso não é cuidar de mim. Mas se eu começo buscando a minha casa, buscando Deus em mim, me tratando com reverência, eu estou cuidando de você, porque nós somos um. E se eu começo cuidando de você, eu estou cuidando de mim. Então esquece. Ah, não, primeiro eu, depois o outro. Não, primeiro o outro, eu tenho que esquecer de mim. Nem uma coisa nem outra. Ama ao próximo como a ti mesmo, porque é uma coisa só. Né? Então essa consciência de que em tudo e todos vejo Deus acaba com esse problema. De quem você vai cuidar de primeiro? De quem estiver precisando na hora. Se nesse momento eu estou necessitando dar atenção para mim, me recolher um pouco para eu poder me reconectar, eu vou cuidar de mim. Mas nesse momento você está com uma necessidade, eu vou cuidar de você. E está tudo certo. Nem egoísta e nem passivo, submisso, nada disso. Né? Tudo junto e misturado. Terminando junto e misturado. Isso aqui foi uma coisa que marcou eu tanto. O que vocês acham que é isso aí? O que parece esse negocinho aí? Almôndega? Estávamos eu e meu filho num barco, numa casa-barco, e a gente dorme na casa-barco, fica lá 24 horas. Estávamos nós dois, o barqueiro e o cozinheiro, só. Que não falava muito inglês, era um negócio bem assim, né? Não mesmo, né? E aí era o chá da tarde, ele trouxe o chai, que é o que eles servem na Índia, né? E aí a gente só tinha na bolsa um pacotinho de bolacha ruim, que as bolachinhas que vendem na Índia. Pensa naquelas bolachas ruins que você encontra naquelas vendinhas, às vezes assim, lá na roça, as bolachinhas ruins, era aquilo que a gente tinha. Aí o senhorzinho todo gentil veio e falou: ah, vocês querem um cookie? O que vocês responderiam? Com chá? Opa, cookie! Meu olho de gulosa já brilhou. Claro que eu quero um cookie. Vou fazer para você o cookie. Começou a demorar. Falei, opa, vai vir aquele cookie de chocolate derretendo quentinho. Eis o cookie. Né? Isso, esse cookie é uma bolinha feita de cebola, muitas especiarias, toda a pimenta do mundo que você puder imaginar, frita, para você comer com chá. Nós respiramos fundo, olhamos um para o outro, tipo, e agora? Come o cookie, vai fazer o quê, né? Porque para o indiano, gente, a visita é Deus na casa deles. Eles têm essa visão do bhakti, da reverência, né? Então você não pode fazer uma desfeita de dizer eu não quero esse cookie. Agora pergunta se eu gosto de cebola. Horror de cebola. Mas vamos lá e vamos comer o cookie. Então por que eu coloquei esse cookie? Estamos falando se em tudo e em todos eu vejo Deus. Porque se em tudo e em todos eu vejo Deus, eu tenho que diminuir as minhas exigências e as minhas preferências. Comi? Foi bom? Não. Por quê? Nem tudo que a gente vai comer, nem todo cookie vai ser cookie. Nem todo cookie vai ser gostoso. E nós vamos ter que comer. Concorda que se eu vejo Deus em tudo, esse tudo também não tem a exceção? Do mesmo jeito que não tem a exceção de dizer assim, o Luiz não é Deus, aquele fato que está acontecendo na minha vida, que está me causando dor, também não tem exceção e também é Deus? E eu vou ter que comer esse cookie? Não tem opção. Então, é uma tomada de consciência, gente, que não pode ficar só no nível do conhecimento, ele tem que chacoalhar a tua vida. Você tem que olhar todos os fatos que estão te acontecendo, como Deus se manifestando através de uma morte, de uma doença, de uma alegria, do que for. E dizer, sim, eu acolho. Não quer dizer eu adoro, é confortável, é gostoso. Eu acolho. E vamos ver o que vem. Venha o que vier, respira fundo e vai adiante. Não tem outra opção. Tá? Quando você estiver vivendo algo, você vai lembrar do meu cookie. Vai falar, olha, não era o cookie que eu esperava, foi o cookie que veio. Mas, concorda que o barqueiro que me serviu o cookie, serviu com o maior amor do mundo? Para ele, aquele cookie era uma delícia. Ele achou que eu realmente ia ficar feliz com o cookie. Então, Deus está me dando o melhor. Só não é do meu gosto, mas é meu. Talvez se eu gostasse de cebola, eu ia achar mais gostoso do que... Né? Se em tudo e todos vejo Deus, uma outra coisa que a gente tem que rever são os nossos medos.
Porque eu vou ter medo de quem? De Deus? Isso não pode ser teórico. Tá? Esse autotáxi aqui, quando a gente estava nesse barco, quando nós fomos desembarcar, você desembarca num cais lá que fica, acho que é uns 35, 40 quilômetros da cidadezinha onde a gente estava hospedado. Né? E aí, o que a gente imagina? Vou chegar lá, vou pegar um táxi, né, um tuk-tuk, alguma coisa assim, e vamos pro hotel, para casa. A gente fica em homestay, que é casa, né, de família. Quando nós fomos desembarcar, nós descobrimos que estava tendo uma greve de todos os taxistas da região, que não havia nenhum táxi disponível, tudo estava fechado, porque a greve lá é violenta, e se algum taxista desobedecesse e passasse por ali, seria linchado. Né? Falei, bom, e agora o que nos resta? 30 quilômetros de caminhada pela frente, né? De bolsa nas costas, né? Não vai rolar. Aí eu falei, não, se em tudo e em todos eu vejo Deus, Deus não vai deixar eu ir a pé 35 quilômetros, ele vai achar um taxista para nós. E ele achou. Né? O barqueiro, a gente não conseguia falar a língua deles, o barqueiro nos ajudou lá, tentando se comunicar, achou um único, estava lotado de turista ali esperando o táxi. Né? Conseguimos um táxi. Vocês veem que está tudo fechado. Ele não só nos levou, como nos levou aos templos, nos levou para passear. E nós não passamos por nenhum bloqueio de táxi. Quando nós chegamos lá na casa, na homestay, nós ouvimos o barulho do povo lá da passeata. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque se em tudo e todos eu vejo Deus, eu tenho que ter absoluta certeza. Eu tenho que chegar lá, não tem outra maneira, eu vou ter que atravessar, vamos embora. Entrega e vai. Sem medo? Claro que não. Eu tinha medo principalmente porque eu estava com meu filho. Né? E aí veio o medo da mãe. Se estivesse sozinha, era mais fácil. Mas nesse momento, além de mãe, eu era filha de uma energia maior. E eu tinha certeza que isso ia nos conduzir. E esse é um dos exemplos, porque a gente passou por 1 milhão de coisas, né, que podia ter dado merda e não deu, porque em tudo e em todos estava presente essa energia divina. Né? Bom, essa é uma das imagens mais recorrentes na Índia, que eu adoro ver, que é a energia da devoção. Como eu falei no início, Bhakti não é você se curvar especificamente diante de um mestre, mas você se curvar diante de Deus. Só que eu entendo que a partir do momento que eu me curvo diante de Deus, eu me curvo diante de todos. Porque todos, de alguma forma, vão ser meus mestres em uma determinada etapa do meu caminho. Tá? Você vai ser um mestre para mim durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, e de repente a vida nos separa, você pega outro rumo. Porque eu preciso de outra pessoa naquele momento e eu preciso ser útil para outro. E a vida se movimenta. Vocês não olham para trás e não veem quantas pessoas entraram e saíram da vida de vocês sem pensar nas crises. Naturalmente, amigos queridos que se afastaram. Por quê? Porque mudou o fluxo ali, né? Mas em todos nós podemos ter esse olhar. Eu, apesar de sempre ter sido muito devocional a Deus, sempre tive um bloqueio muito grande com essa questão de guru. Porque eu sempre achei que guru era uma coisa do passado. E que hoje não cabia mais, até por eu não me identificar com nenhuma religião específica, eu dizia assim, eu não vou me curvar diante de guru nenhum. Eu vou me curvar diante de Deus em tudo, mas assim, dizer que tem um guru ali, nunca, never, jamais. E tudo na vida que eu falei, nunca, never, jamais, o que aconteceu? Minha língua é imensa. Tudo que eu falo, nunca, jamais, eu tenho que vivenciar em algum momento. Né? Então, alguns mestres são extremamente importantes na minha caminhada. O Ramana Maharishi, que eu já apresentei para vocês. O Sri Aurobindo, que também é uma pessoa fantástica, tem livros incríveis. E minha paixão para Mahansa Yogananda, esse aqui é mais popular, acho que alguns de vocês conhecem. Né? Yogananda, ele veio da Índia para os Estados Unidos, trazendo o conhecimento de que Cristo e Krishna ensinavam exatamente a mesma coisa. É o mesmo ensinamento, só que com palavras adaptadas à cultura de cada um. Tá? Se a gente for a uma festa, nós mulheres ocidentais vamos de longo. Uma mulher da Índia vai de sari, né? Mas as duas estão vestidas para a festa, a mesma festa. Então Cristo e Krishna juntinho. Então, Yogananda foi uma paixão desde a minha adolescência.
Aí eu morava em São Paulo, falei, nossa, eu sou tão apaixonada por ele, eu vou conhecer a Self-Realization, que é o local que representa Yogananda no Brasil, onde as pessoas estudam a filosofia dele. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha uma foto dele desse tamanho assim, com flores ao redor e as pessoas curvadas diante dele. O que vocês acham que eu fiz? Curvei? Não. Virei as costas e fui embora. Falei, aqui eu não volto mais. Porque a besta, que o ego é muito grande, né? Jamais, meu amor por Yogananda, eu olho Yogananda assim, eu sinto que ele me chama para o caminho espiritual. Mas me curvar me curvar diante, eu confundia devoção com me curvar diante da pessoa humana. E aí eu neguei e fui embora. Falei, não. Continuei amando Yogananda, lendo tudo dele, fazendo meditação, pensando nele, mas eu não queria adotá-lo como guru. Mas como a vida dá muitas e muitas voltas, no final de 2017 eu tinha terminado a minha cirurgia de câncer de estômago. Estava um dia em casa lá deitada à toa, acho que alguns aqui já me ouviram contar isso. Literalmente à toa, olhando para o teto, quando me apareceu no ar essa figura. Apareceu, flutuando no ar na minha frente. Não tinha bebido nem fumado nada, estava sã, tá? Apareceu essa pessoa dizendo, fazendo assim para mim, e telepaticamente, ela não ouvia a voz dela, eu sentia ela dizendo para mim, você tem que voltar para a Índia. Fazia 20 anos que eu tinha estado lá, você tem que voltar para a Índia. E eu olhava, mas eu conheço a mulher de algum lugar, mas não tinha muita certeza de quem ela era. E ela ficou uns bons minutos ali. E eu olhando, falei, até que eu respondi. Falei, então tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou, porque adoro, né? Imagina, adoro uma viagem, eu vou. Só que eu não tenho dinheiro. Se a senhora me arrumar um dinheiro, estamos fechados, eu vou. Ela sorriu e desapareceu. Eu saí dali, fui pra cozinha, falei pro meu marido, ó, apareceu uma mulher lá no quarto. E ela falou que eu tenho que voltar pra Índia. Quando meu marido embarca, né, porque ele já acostumou, né? 20 anos ele já está acostumado, ele falou, então você vai? Eu falei, mas vou como? Ele falou, vai aparecer dinheiro. Se ela falou, quem é? Aí eu fui no Google fuçar, né? Porque eu tinha uma vaga ideia da Santa dos Abraços. Quem conhece a Santa dos Abraços? Ela viaja o mundo abraçando as pessoas, né? Chama Ama. Eu tô desconfiada que é ela. Aí eu fui no Google, achei a fotinha dela, é ela. Fui ver onde era que ela morava. Ela mora no Kerala, que é sul da Índia. Quando eu vi sul da Índia, sabe quando volta aquele filminho que vai chorar no passado? Em 1980, 90, sei lá, eu colecionava aquela revista Terra. Não sei se algum de vocês se lembra dessa revista, porque eu gostava de viajar. E uma das capas da Terra era o Kerala. E eu lembro como se fosse hoje, eu lembro, olhando para a capa e pensando, nossa, que lindo esse lugar, um dia eu vou lá. E quando eu fui para a Índia, 20 anos atrás, eu não fui para lá, fui para o norte, fui para o oposto, né? A hora que eu vi, Ama, mora no Kerala, pô, agora eu quero ir mesmo, né? Isso foi em dezembro. Mas, gente, eu juro, eu não tinha R$1. Estava acabando de meses sem trabalhar, né, por conta do câncer, que a gente gasta e não ganha, sou autônoma. Não tinha mesmo grana para viajar. Passou janeiro, fevereiro, quando foi comecinho de março, estávamos almoçando, olha, o celular chega uma mensagem de um seguro, aquele dinheiro que você não espera mais receber, que você não está contando com ele, e aquele dinheiro veio integral naquela hora, e o valor dava exatamente para ir para a Índia. Aí meu filho estava almoçando comigo, meu marido disse que não vai para a Índia nem que paguem para ele ir de primeira classe. Ele não gosta da ideia da Índia, mas meu filho embarcou, então fomos, nós dois. E aí, nós estávamos em março, e falei, bom, quando que eu vou para viajar com ele, que é estudante, tinha que ser julho ou janeiro. Julho não dá para ir para a Índia, porque lá é verão, e verão chove o tempo inteiro, teria que ser janeiro. Mas será que ela estaria na Índia? Porque a Santa dos Abraços viaja o mundo inteiro abraçando o povo. E a gente não sabe quando ela vai estar na Índia. E quando você entra em contato com o ashram dela, eles não te respondem. Eles não sabem, só sabem assim, dias antes que ela vai chegar. Eu marquei a viagem e fomos. Nós chegamos num dia, ela tinha chegado no dia anterior. Eu saí num dia, ela saiu no dia seguinte. Quer dizer, não tinha como negar. E a partir do primeiro encontro com ela, eu posso dizer para vocês que eu entendi o que é ter um guru. Que é você olhar para uma pessoa com um amor tão grande. E eu não olho para a pessoa, mulher ama.
Mas a presença dela me remete à presença de Deus. Quando eu me curvo diante da ama, eu não estou me curvando da pessoa, eu estou me curvando diante de Deus dentro dela. E todos nós temos um muro. Às vezes ele está aqui encarnado, como ela está, às vezes ele está no mundo espiritual, às vezes ele é um símbolo, às vezes ele foi São Francisco, ele pode ser quem for, mas você vai olhar um dia, sabe que um dia você vai se apaixonar? De olhar e falar, não tem o que fazer. Então ela se tornou muito presente. E está aí, nossa querida Santa dos Abraços. A devoção leva à oração. E o que é orar? Orar, cada um ora do jeito que quiser. Orar é um estado de amor e intimidade com Deus. Se eu amo meu marido, eu não quero ficar com meu marido só em público. Eu quero ter um momento com ele a sós. Quanto mais apaixonado você está, mais você quer ficar sozinho com o parceiro, não é assim? Então, se eu tenho paixão por Deus, eu tenho que querer ter um papo de pé de ouvido com ele. E isso é oração. Põe a oração de volta na tua vida, do jeito que você quiser. Com fórmula pronta, com as suas palavras, com mantra, que é outra forma de fazer oração, em tudo, em todos vejo Deus. O mantra que você quiser. Né? Mas busca essa conexão. Porque na hora que o bicho pega, é aqui que você sente aquela segurança. Mas aí vem a perguntinha: o quanto você realmente quer chegar ao seu destino? Você entrou na viagem, tá bom. Mas você quer muito chegar lá? Responde para si mesmo aí agora. O quanto você quer Deus? Você vai falar, pô, quero pra caramba. Aí nós vamos lembrar de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim: Deus, me ilumina, mas não agora. Deixa eu curtir um pouquinho mais, beber um pouquinho mais, namorar um bocadinho mais, depois você me ilumina. Né? Agora não, agora eu quero o mundo. Né? O quanto você quer Deus? Porque às vezes a gente fala assim, eu não consigo sentir Deus. Um dia uma pessoa falou para mim, nossa, mano, eu queria ter o olhar que você tem de paixão por Deus. Eu falei, mas tenha. Eu falei, mas não consigo. Eu falei, mas não consegue? Por quê? Porque talvez esteja faltando essa vontade muito grande. Gente, Deus tem que vir em primeiro lugar. O resto é resto. Quando ele fala lá, buscar primeiro o reino de Deus, que o resto virá por acréscimo, o resto vem. Mas se eu procuro o resto primeiro, não vem. É errado procurar prosperidade? Claro que não. É errado procurar saúde? Claro que não. Mas busca a fonte. O resto vem, é consequência. Mas temos que querer muito. Né? Temos que querer como aquela pessoa que está afogando quer ar. Aquele desejo de ar, quando você está embaixo da água afogando, tem que ser essa sensação dentro de você. Quero muito. Porque se você quiser muito, tudo que você fizer na sua vida vai ser Bhakti, vai ser Karma, vai ser Dhinana. E não tem como não chegar lá. Né? Algumas pessoas realmente querem muito, né? E largam tudo para viver unicamente essa entrega. Esses são os sadhus, os homens santos que largaram tudo e vivem. Isso aqui é uma caverninha que tem um túnelzinho na beira do rio Ganges, em Varanasi. Esse senhor mora ali há 30 anos e ele não sai dali. Ele fica ali o tempo inteiro em meditação e abençoando as pessoas que passam por ele. Quem quer leva alimento, faz doações ali para ele, ele não sai dali. Ele vai na beira do rio, faz as necessidades dele ali, toma banho, porque no Ganges você pode fazer de tudo, né? E ele fica ali. Por quê? Porque ele não quer mais nada da vida, ele só quer Deus, ele focou, né? Esse aqui, gente, olha os olhos desse cara. Esse cara tem uma alegria, eu não lembro o nome dele é meio difícil de repetir. Ele dava gargalhadas diante de mim, ele olhava para mim e ele ria. E o riso dele era tanto que dava vontade de dar gargalhada junto. Você vai dizer, é um homem louco. Quem dera eu ser louca assim. São Francisco foi chamado louco de Deus. Porque São Francisco largou tudo para trás, saiu pelado de casa, de uma família rica, e saiu em busca de Deus. Não foi nem com a roupa do corpo, foi com a pele só. Não é louco? A Ama, quando tinha 15 anos, ficava rolando no chão, na beira da praia, gritando por Deus. Se ela tivesse aqui, o que a gente tinha feito com ela? Entendeu? Ela entrava no rio para chamar, porque essa região do sul, onde ela mora, é
é um trecho de terra entre o rio e o mar, né? O rio imenso, parece um outro mar. Ela entrava ali no rio para meditar e ela esquecia, ela congelava e ficava lá dura. E eles arrancavam ela dura de dentro do rio. E ela querendo Deus. Louca, sim. Mas louco é algo tão relativo. O louco é aquele que está procurando a agulha do lado de fora de casa quando vai perder do lado de dentro. Né? Eu adoraria ter essa loucura, essa coragem, porque espiritualidade não é para fracos. A Ama diz assim, para as pessoas virem morar aqui, porque o ashram dela tem os visitantes, como eu vou lá visitar, mas tem os moradores, que são aqueles que querem realmente mais intensidade na busca. Ela falou, uma mulher para morar aqui precisa ter dentro dela o lado masculino, o yang muito ativo, porque é preciso ser muito forte para se viver a busca espiritual. Porque não é pouca coisa você aprender a desapegar-se de tudo e descobrir quem você realmente é. É preciso coragem para encontrar Deus. Quando Jesus dizia, deixa tudo o que tem e me segue, que é mais coragem. Já pensou se Jesus aparecesse aqui agora? Alguém assistiu Messia? Messia é uma série da Netflix, quem não assistiu, assista. É para se fazer pensar. Independente, cada um vai chegar a uma conclusão, uns vão achar que era, que não era, mas o questionamento é, se Jesus aparecesse aqui hoje, ele ia aparecer como apareceu no desfile da Mangueira, né? Ele ia aparecer vestido normal, ele não ia aparecer flutuando numa nuvem de bata branca com os discípulos atrás, aí era fácil, né? Ele vai aparecer assim, vestidinho normal, e vai virar para você e fala, larga tudo que tem e segue-me, vamos pescar almas. Porra, eu preciso muita coragem, tem que ser muito forte para isso. Então, busca a tua coragem, busca a sua têmpera, porque não dá para achar que é macio e fácil o caminho. Não, é difícil. Não difícil no sentido de ter que sofrer. Não tem que sofrer, não. É difícil porque a gente tem que soltar esses apegos, essas identificações que a gente tem com a vida. Tem que ter coragem de ser apontado como louco. Tem que ter coragem das pessoas falarem, nossa, coitado, delirante. Não ligo que digam que eu sou delirante. Uma última palestra que eu dei aqui, eu falei sobre vidas em outros planetas, né? E tinha uma pessoa presente, que na época era meu paciente, ele nunca mais voltou no consultório. É verdade essa história. E ele saiu falando para a cidade toda. Gente, ele falou para uma pessoa que eu conheço, olha, eu sempre achei que a Simone era meio esquisita, mas agora ela se superou. ET não, agora ela se superou. Ele mete a boca, ele passa por mim na rua, ele atravessa. Ele me cumprimenta assim, sabe? Quase que com medo de mim. É a minha verdade, não é a dele. Cada um tem a sua. Mas então pense, você está disposto a tomar umas pedradas? Porque nós não vamos agradar todo mundo. Você está disposto, você tem coragem de olhar para alguém e falar para essa pessoa, você é filho de Deus, você é luz. Você tem coragem de fazer isso? Porque socialmente não é muito simpático fazer isso. Parece fanático, louco, religioso, não é? Pensa se você consegue olhar para alguém e falar, você é luz. Eu estou te vendo, eu estou vendo luz em você. E suportar o olhar que a pessoa vai ter sobre você. Então, essa coragem de buscar por Deus. E aí a gente lembra de Santa Teresa d'Ávila, quando ela dizia, só Deus basta. O que é só Deus basta? Não me venha com mais nada. Nada satisfaz a minha sede. Só Deus. Não é lindo demais isso, gente? Tem que mexer com alguma coisa dentro de nós. Se vocês estão aqui hoje, no sábado à noite, é porque o chamado já balançou vocês. Senão vocês não estavam aqui. Vocês estão acompanhando aqui. Até esqueci de falar oi, pessoal que está no Facebook. Quem está assistindo, quem está aqui, é porque de alguma forma sentiu esse chamado. Então não pare antes que você sinta Deus por inteiro. Não fica com Ele pela metade. Porque é uma judiação Ele ter o reino para nos oferecer e a gente ficar vivendo com migalha. Um pouquinho feliz, um pouquinho razoável, um pouquinho mais ou menos. Eu quero tudo. Vamos querer tudo, né? Que é Deus. É preciso atenção na jornada, né? No caminho, porque o caminho espiritual é feito de sinais, né? A aparição da Ama lá no meu quarto foi um sinal. Que eu podia ter olhado e falado, nossa, acho que é resto dos remédios que eu tomei, né? Delirei. Você atende ao chamado? Você atende a esse sinal?
né? Você percebe o sinal? Para perceber o sinal, eu falo que meditação é inegociável. Quem me conhece já ouviu essa frase. Não dá para negociar a meditação. Por que não? Porque eu preciso calar. Eu preciso assentar os pensamentos. Imagina que você pega um copo de água e você joga açúcar dentro da água. Aí você vai com a colher e mexe, mexe, mexe. Como é que fica as partículas do açúcar ali? Não fica tudo dando volta? Se você tirar a colher e parar de mexer, o que vai acontecer com o açúcar? Ele vai assentar no fundo, não vai? E quando ele assentar no fundo, a água não vai ficar mais translúcida? A nossa mente está cheia de pensamentos. Mexendo, mexendo, mexendo o tempo inteiro. Então, ela fica embaçada. Eu não consigo enxergar Deus nem dentro de mim, nem dentro do outro. Eu tenho que tirar a colher, eu tenho que parar de mexer para poder assentar. E aí eu ser capaz de enxergar o que sempre esteve ali. Então, meditação é o caminho de volta para casa, é o caminho de voltar para encontrar Deus. Ai, mas meditar não é gostoso. Não, não é gostoso. Por quê? Porque a gente está acostumado no mundo, principalmente hoje, né, de celulares, aonde a nossa mente é bombardeada com milhares de imagens por segundo, né? E aí você tira o celular, já incomoda. Aí para o corpo, putz, aí incomoda mais ainda, né? Por quê? Imagina que nós somos como se fossem 3 camadas. A camada externa da mente, que é isso que a gente conhece de nós. Quando você aprofunda um pouquinho na mente, o que você encontra? Lixo. Geral é lixão. Tá? Você encontra seus medos, seus traumas, suas raivas, tudo ali naquele meio. Aí a pessoa fala, não quero aprofundar, porque eu aprofundei, fui fazer terapia, descobri um monte de tranqueira. Se você parar na camada do meio, você vai ficar nadando no lixo. E se você atravessar e for um pouco mais para baixo, o que você vai achar? O que tem lá dentro? Deus, uai, nós não estamos falando de Deus? Só que eu tenho que ter coragem de atravessar. E a meditação é difícil, a crença de que ela é difícil, porque o que é difícil? Atravessar. A gente para só ali no meio. Vai acontecer por um milagre? Não, não vai. Um dia você vai ter que se esforçar. Só que você concorda que quanto mais tempo demorar, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Ai, mas o Rio está tão longe, acho que eu não vou conseguir. Aí eu dou um pulinho em Cachoeira Paulista, já estou ficando um pouco mais distante. Né? Ai, mas tem uma carona que vai me levar para Guará. Aí eu estou indo um pouquinho mais distante. Mas não tem que ir para o Rio? Um dia vai ficar, eu vou ter que ir. Eu já estou mais longe do que eu estava. Então, vamos botar o pé na estrada, começa a meditar. Começa hoje a meditar. Tem milhares de técnicas, milhares de possibilidades. Tá? Mas, basicamente, é preciso voltar para casa. Não tem como fugir da disciplina. A gente tem que arrumar um momento no dia. Ah, não tenho tempo. Mentira, tem sim. Você não faz cocô? Alguém não faz? Né? Melhor hora. Não tem hora para meditar, entra no banheiro. Deixa o corpo lá funcionando. Esquece o corpo. Volta para Deus, volta para casa. Tem tempo. Todo mundo tem tempo. Se tiver uma dor de barriga no meio do dia, você para tudo e vai ao banheiro. Por que na hora que você tem um desespero por Deus, você não pode parar tudo, entrar no banheiro, fechar a porta e só pensar em Deus? Ah, não, porque aí tem outras coisas mais importantes para fazer. Né? Então, meditação é esse caminho. Isso aqui é uma praia que fica no Ashram da Ama, né? Um lugar assim que ajuda pra caramba para meditar. Né, estar aqui. E o silêncio? Quem gosta de ficar em silêncio? Levanta a mão para mim. Todo mundo que vem aqui acaba tendo alguma conexão com isso, né? Silenciar não é só parar de falar. Silenciar é silenciar o julgamento, é silenciar a boca. Às vezes a gente para de falar, começa a comer, fumar, beber, não adiantou nada. Tá? O silêncio é uma proposta de vida. Por quê? Porque eu preciso ouvir, perceber. Imagina se eu estivesse falando para vocês aqui, todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém ia me entender. Para vocês me entenderem, vocês tiveram que silenciar. Agora, para ouvir essa voz que está aqui ó, o tempo inteiro, querendo falar comigo, de dentro para fora, de fora para dentro, eu tenho que ficar quieta. Então, silêncio se aprende.
faça a si mesmo uma proposta. 15 minutos diário de silêncio. Ah, mas eu fico muito mais tempo sem falar. Não, silêncio. Senta no lugar, olha para uma parede, se você não conseguir ficar de olho fechado, olha para uma parede branca e fica ali. 15 minutinhos em silêncio. Retiros. Isso aqui, eu pus essa foto, foi da minha primeira ida na Índia em 99, porque foi a ida para o deserto. O deserto simboliza essa questão de ir, né, para dentro de si mesmo, ir para o retiro. Por que eu tenho que me retirar? Deixa eu ver se é esse daqui. Já vou voltar no retiro. Perguntaram para Ama, se Deus está em tudo, qual a necessidade dos retiros e dos momentos exclusivos de dedicação a Ele? Mas se Ele está em tudo, vamos curti-lo no bar, na lanchonete, muito mais, né? Vamos encontrá-lo nos lugares mais aprazíveis. Né? E aí a Ama falou assim, vocês conhecem esse doce? Payasam? É um doce indiano, parece um arroz doce, divino, maravilhoso. E a Ama comeu gordinha, vocês já viram que ela gosta de doce? Né? Ela falou assim, quando você vai comer um payasam, você coloca ele no prato, você coloca só o payasam, ou você põe payasam, arroz, os bolinhos lá, os cookies, você mistura tudo? Não. Se você quer saborear o payasam, você vai comer só o payasam. Então, Deus está em tudo. Mas se eu quero saborear Deus, arruma um tempinho só para Ele. Porque aí a tua mente vai conseguir sentir mais aquela presença. Porque você não vai estar tendo que estar preocupado com o que você vai comer, trabalhar, ganhar dinheiro. Aquele momento é só para pensar nele. Essa é a finalidade dos retiros. E aí, às vezes, as pessoas perguntam para mim assim, Simone, mas esse não é um caminho muito solitário? Quem associa a busca espiritual com solidão? A solidão é uma das coisas que às vezes leva à busca, né? Eu costumo dizer que tem 3 momentos na busca espiritual relacionados à solidão. O primeiro, que é quando você recebe aquele chamado, que de repente você está vivendo com um determinado grupo. Então nós somos um grupo de amigos, a gente se reúne todo sábado lá em casa, né? Tem churrasco, tem bebida, tem sambinha, tem tudo de bom. Aí de repente eu sinto o chamado por Deus. Aí, não é que eu não queira mais que seja errado viver tudo aquilo, eu quero tudo aquilo, mas aí eu estou mais focada em Deus. Aí eu vou, quando você chega lá em casa, o que eu vou conversar com você? Sobre Deus. Você vai olhar pra mim e falar assim, nossa, Simone tá chata pra caramba, né? Aí vem a solidão, que vem aquele sentimento de desidentificação, que você fala, porra, mas ninguém do meu mundo gosta do que eu gosto. Aquele sentimento de ser um bicho estranho. Não tem com quem falar. Concorda que isso que eu acabei de falar pra vocês, que a Ama apareceu no meu quarto, que eu não posso chegar para todo mundo e falar, nossa, gente, vocês não sabem quem que eu tive ontem? A Ana foi lá no carro. Tá louca, né? Eu só posso falar isso para alguém que tenha recebido um chamado e que entenda de alguma forma, mesmo que falar, acho que ela tá louca, mas talvez, né? Um sonho, pode ter dormido, mas consegue me entender. Então essa solidão, às vezes, é muito profunda, porque você está convivendo com pessoas em ambientes que não receberam o chamado ainda. Então esse primeiro momento é solitário, esse primeiro momento pode durar muitos anos, até você achar, lembra do patinho feio? O patinho feio, ele não se achava em grupo nenhum. Onde ele ia, ele era esquisito. Até ele descobrir que ele era cisne. Sabia que esse é um conto espiritual? O cisne, o Yogananda, ele chama Paramahansa. Parama quer dizer grande, cisne, Hansa. O grande cisne é a hora que você descobre, cara, eu sou um cisne, eu não sou um pato, por isso que eu estou perdido. Não sou matéria, eu sou espírito. Mas até achar seu grupo, até achar sua turma, você vai sentir solidão. Depois, você sente solidão no sentido de que o caminho de volta para casa é individual. Aí é solitude, nem é solidão. Você não está triste mais por estar sozinho, mas ninguém vai entrar com você. Você pode conviver com uma pessoa do teu lado 24 horas que também tenha recebido o chamado, mas você vai entrar sozinho e ele vai entrar sozinho. Porque essa busca para dentro ela é individual, não tem como. Você compartilha, como é que tá aí dentro? Aqui tá assim, aí tá assim, mas o caminho é solitário. E depois, o terceiro estágio, aí não tem solidão mais. Por quê? Porque aí você chegou onde você queria chegar. E a hora que você chega onde você queria chegar, você descobre Deus em tudo, acabou a solidão. Aí você sente a unidade. Mas até chegar lá, preparem-se para esse sentimento de bicho estranho.
Tá? Então o retiro, a meditação, o silêncio, às vezes ele dá mesmo essa sensação de bicho estranho. E é. Ser bicho estranho não é ser melhor do que ninguém. Tá? Às vezes o outro que está do seu lado não recebeu o chamado ainda, mas tem um comportamento ético-moral na vida muito melhor que o teu. Só que você recebeu para você acordar que você precisa melhorar em algo. É a única diferença. Tá? Quem elegeu a busca não pode se recusar à travessia. Não é para fracos. Prepare-se, né, para a jornada, que tem que ter aventura e tem que ter brilho nos olhos. Mas se você decidiu que você vai chegar em Deus, que você não quer nada menos do que Ele, não fuja da travessia. Ou seja, cada hora algo dentro de você vai ter que ser mexido e mudado. Você não vai ter uma vida muito regular, assim, muito calma, deitado na rede, vendo a vida passar. Não vai. Esquece. Tá? Vai ter que mexer, porque você está querendo chegar em algum lugar. Se eu quero chegar no alto do Himalaia, eu vou chegar, mas vai dar trabalho. Ah, não dá muito trabalho, bobagem. Chega, querido. Morri ali, ó, aquele degrau ali, tá bom. Então tá. Mas se você quer muito, assuma a travessia. Essa frase me apareceu num momento de muita dor que eu vivi recente, quando meu filho estava muito mal na UTI. E eu tenho mania de abrir, né, o que eu tinha na mão lá, no hospital era só o celular. Aí eu abro um site, às vezes eu faço isso no Facebook, e eu rodo o dedo assim, sabe, para rodar a tela e parar em algum lugar, tipo roleta. E aí parou nessa frase: quem elegeu a busca não pode se recusar à travessia. Eu falei, tá tudo certo. Venha o que vier, tá tudo certo. Porque naquele momento era bem isso mesmo: venha o que vier, estará tudo certo. Não vou gostar do cookie, não vou achar agradável, não vai ser fácil de engolir. Mas, não elegeu? Não foge da raia. O Himalaia, vamos acabando, gente. O Himalaia, eu pus ele aí porque ele, para mim, traz a imagem de Deus como fortaleza. Deus como fortaleza, tem essa frase da Ama. Tome uma firme decisão. Aconteça o que acontecer. Serei alegre, serei forte, pois Deus está comigo o tempo todo. Então não é só venha o que vier que eu topo. Venha o que vier e eu serei alegre e eu serei forte. Gente, é porreta, não é fácil não. É muito bonitinho a gente falar que a gente se entrega, mas a gente tem que estar consciente do que isso significa. Estou disposta a ser alegre e ser forte, pela certeza de que Deus está comigo. Então, quando eu sentei diante do Himalaia, o que me veio foi essa sensação, uma fortaleza incrível. Aquela montanha, imagina você olhar a Serra da Mantiqueira, o dobro de altura. É um paredão. E o que mais me impressionou, eu estava com 550 mil roupas, porque eu sou friorenta. Eu levei um monte de roupa de frio, aquela coisa toda, e eu lá congelando. Daqui a pouco passa por mim os monges enrolados em paninho. Eu falo, gente, haja iluminação. Tudo bem que eles vivem lá, estão acostumados lá, mas tinha estrangeiro no meio, tudo só enrolado em pano. Por quê? Porque eles estão no outro estágio, estão focando. Eu estava no frio ainda, né? Estou longe. E nossas últimas imagens, esse aqui é o gato de cremação, que é o que vocês mais ouvem falar, que é a cremação à beira do Rio Ganges, né? Que não pode ser fotografado de perto. Aqui eu estava dentro do barco à noite e a gente se aproxima, mas a partir daqui as câmeras têm que ser guardadas por respeito aos mortos, né? E não tem como não mexer com a gente essa imagem, porque você está caminhando por lá e eles vão passando com os corpos do teu lado com uma imensa naturalidade, né? Cada fogueirinha dessa aqui é um corpo sendo cremado. E aqueles que têm mais dinheiro colocam pó de sândalo para ficar cheiroso. Os que não têm dinheiro cheira carne queimada mesmo, né? Mas isso traz um último questionamento. A morte é voltar para casa? Esse caminho de volta para casa, morrer, nos leva de volta para casa? Sim, não, talvez, cada um. Claro que a resposta que eu vou dar aqui é a minha opinião, não é a verdade absoluta. Mas o que eu entendo é que a morte, ela só vai tirar meu corpo. Voltar para casa não tem nada a ver com morrer. Morrer tira o corpo, troca de roupa, depois eu venho com outro corpo. Voltar para casa não é ir para o plano astral. O plano astral, o plano do lado de lá, é igualzinho lá daqui, é tudo projeção da nossa mente.
voltar para casa é muito além de tudo isso. Voltar para casa não precisa estar morto. Você pode estar aqui e agora e a coisa acontecer. Precisa de tempo para voltar para casa? Não, precisa de vontade. Se a gente tivesse 100% de vontade de Deus, a gente se iluminava agora. A gente só não se iluminou agora porque a gente está igual ao Santo Agostinho. A gente quer, mas não quer muito. Eu quero Deus, mas peraí, deixa eu dar um pulinho lá em casa, deixa eu arrumar as coisas primeiro, deixa eu ver como é que vai ficar meu filho, botar o feijão no fogo, depois eu volto para Deus. Não tem. Se Jesus chegar na tua frente e falar, larga tudo que tem e me segue, é agora. Não dá para falar para ele, peraí, deixa eu fazer seguro de vida primeiro. Não dá. Né? Então, se a gente quisesse muito, a gente já estava lá. Então, esquece a ideia de que morrer resolve. Morrer só muda de endereço, tá? Mas não vai te ajudar a voltar para casa. Voltar para casa você vai ter que buscar aqui ou do lado de lá. E aí, só para apresentar para vocês, essa é a Ama, para quem quiser conhecê-la melhor. Isso é a Uritapuri, que é o ashram dela, onde ela, né, aqueles prédios, ali é tudo alojamento, é muita gente que vive ao redor dela. Ela era filha de pescadores, paupérrima, né? A quantidade de dinheiro que entra no ashram é muito grande. Não que ela não cobra nada as pessoas que fazem doações. E ela é a maior doadora da ONU. Ela ganhou prêmios. Quando teve a tsunami, foi a pessoa que mais deu dinheiro para ajudar os tsunamis, foi do ashram dela. Porque a Ama tem a ideia de que o amor é ativo. Então, ela não fica só abraçando e meditando. De quarta a domingo ela abraça, segunda e terça ela trabalha. Pra caramba. Inclusive servindo comida pra gente no ashram, botando comida no prato e te dando da mão. Né? Que é um símbolo de humildade muito grande. Ela trabalha muito. Então, aqui, o ashram a gente não tira foto, porque a gente não anda com celular. Então, como boa brasileira, eu fiz umas fotos furtivas, né? Esse é o elefante que vive lá, que é o elefante dela. Aqui é a casa onde ela nasceu. E esse local, não sei porquê, as pessoas não ficam muito lá, porque ele é piquititico, assim, é baixinho, né? Mas para mim era meu lugar predileto de meditação. Ou eu estava meditando na praia, ou eu meditava aqui, porque não tinha ninguém. Porque nos lugares mesmo onde ela fica, esse aqui é um dos salões onde ela abraça, ela fica lá, aquela porta se abre, ela fica lá. Isso aqui, gente, fica forrado, mas são milhares de pessoas no mundo inteiro. Né? Essa imagem, que é uma imagem da praia à noite, que é um lugar do silêncio, do recolhimento, que quem puder ir para o seu deserto à noite vá. E aqui é ela cantando os bhajans. Bhajans são músicas devocionais, são mantras, cânticos que ela canta à tarde com a gente. Então, além de abraçar, ela começa a abraçar às 9 da manhã, ela abraça até às 8, 9 do dia seguinte. Ela não faz xixi, ela não bebe água. Não, bebe água, eles vão dando água, ela não come. Ela fica ali direto. Enquanto tiver alguém para ser abraçado, ela abraça. E ela não abraça assim, não, ela olha para você. Ela te abraça. E ela fala com você. Tudo bem que a gente não entende, mas ela fala, porque ela fala em Malayala, que é a língua dela. Tá? Mas ela ainda tem o cuidado de decorar algumas palavras nas línguas diversas, né? Então, quando a gente chega, eles perguntam a nacionalidade, a hora que fala brasileira, ela fala, minha filha querida. Nem precisa dizer que a gente derrama, né? Mas, assim, é um amor ativo. Então, deem uma olhadinha na história de Ama. Esse é o quarto lá do ashram dela, para vocês verem como é que funciona. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz. Esse mantra, Om Lokasamastasu Kinobhavantu. Vocês acham fácil no Instagram, no Spotify, no YouTube? É a oração que ela pede, que a gente ore o tempo todo por todas as pessoas do mundo, todos os seres, não só pessoa. Ela abraça animais, ela abraça plantas, tá? Ela cuida de todas as formas de vida. Ama é a serva dos servos, ela não tem lugar especial para habitar. Ama habita em seu coração. A palavra ama significa mãe. Não é o nome dela. O nome dela é Norita Dayamata, mas ela é conhecida como mãe. E a Fundação Ama foi considerada pela ONU a única ONG capaz de promover um esforço humanitário completo em larga escala. Então, o amor tem que agir. Não podemos dizer que amamos e ficamos de braço cruzado. O que você faz do amor que você sente pelo próximo?
Então, para a gente fechar, antes de falar do retiro, a hora que eu acabar aqui, quem quiser ir embora, fica à vontade para ir embora. Quem não tem meu livro ainda e quiser, meu filho está ali fazendo propaganda, está vendendo o CD do Júlio Bittencourt Trio, chamado Cores, que é uma coisa muito especial, que depois ele vai explicar, e o meu livro está ali. Mas quem quiser ficar mais uns 15 minutos, mais ou menos, nós vamos fazer uma meditação muito especial. A gente tem recebido algumas orientações espirituais no núcleo aqui do lado sobre a importância da música no processo de cura, a importância dos sons, a importância das notas musicais. Toda quarta-feira, quem quiser conhecer, às 5 da tarde, tem uma coisa funcionando ali do lado que se chama Hospital Espiritual. Que você vem, tem 6 macas no meio do salão e umas cadeiras assim ao redor. Se você quiser receber tratamento, não é para cura física, gente, é para cura espiritual, para ativar esse chamado, vamos dizer assim, dentro de você. Você se inscreve, né? Porque como são só 6 vagas, tem que botar na listinha. E você vai se comprometer por 8 semanas consecutivas na quarta-feira, 30 minutos, das 17 às 17h30. Você vai só deitar na maca. Quem quer doar energia também não precisa ter experiência nenhuma, conhecimento nenhum, só tem que ter amor, vontade de doar. Venha, aí não precisa se comprometer toda quarta, pode vir a quarta que quiser. Vai sentar lá e vai ficar quietinho enquanto as pessoas estão deitadas. E os músicos, o Júlio, meu irmão, e o Dinho Magela, toca flauta, eles fazem a música ao vivo. Só que ali a música ela não tem finalidade de distração. Ele é baterista, ele toca teclado lá, ele vai tocar bateria na hora da meditação. Tem que animar. Então, são sons intuídos para ajudar no processo de energia do teu corpo, de elevação espiritual. E nos foi passado um exercício meditativo com as notas musicais, que começa no chakra básico, o ponto de energia mais baixo, e vem até o topo da cabeça. De Si para Dó. Eu não sei falar a escala ao contrário, tá? Então eu vou falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas é daqui para cá, né? O Si aqui, o Dó lá. E aí ele vai vibrar essas notas e a gente vai prestando atenção só no chakra, onde aquela nota está vibrando. Gente, eu tenho feito essa meditação todos os dias desde que fui orientada. Impressionante como ela mexe com a gente. Ela te puxa da terra para o céu. Essa é a função dela, tá? Te puxar de volta para casa. Então, quem quiser ficar agora no final, ele vai fazer o som aqui com a gente. Quem não quiser, fica à vontade para sair. E aí fica para vocês aqui o convite de 20 a 22 de março. A gente vai ter o nosso retiro intensivo de silêncio de meditação. Eu faço retiros de silêncio com grupos desde 93. Esse vai ser completamente diferente de todos os outros que já foram feitos. Por quê? Esse é um passo adiante no retiro. Lá na Índia, dessa última vez, eu participei de uma programação que eram 15 horas de meditação por dia. A gente começava às 6 da manhã e ia até às 9 da noite. E eu achei no primeiro momento que eu não ia dar conta. E eu amei. Foi muito forte, muito forte. Eu não vou fazer 15 horas de meditação no retiro, fiquem tranquilos, mas nós teremos meditações mais longas, 2, 3 horas de meditação. Só que não é 3 horas sentado, tá? A gente vai alternar período sentado, períodos de meditação andando e de meditação comendo. A intenção é estarmos em estado meditativo o tempo inteiro. É um aprofundamento. Se você nunca fez e quer pular com os 2 pés juntos, já pula de uma vez e vai fazer essa primeira experiência. Se você já faz meditação, se proponha a um aprofundamento. Tá? Esse retiro acontece no antigo mosteiro Serra Clara, que fica em Delfim Moreira, que é um local específico para retiro, maravilhoso, no alto da serra. São quartos onde viviam monges, então são quartinhos simples, não é apartamento. O que significa isso? Banheiro no corredor, compartilhado, porque precisamos trabalhar desapego, simplicidade e tudo mais. Tá? Um lugar muito lindo e muito limpo, mas é simples. E aí, para participar com a gente da sexta ao domingo, o valor é R$ 750, que pode ser parcelado no cartão até 18 vezes. Se alguém ainda quiser ir, nós já estamos perto da data, no final, fala comigo, tá bom? Antes do Júlio vir, alguém quer perguntar ou colocar alguma coisa? Ok?
O que eu queria deixar para vocês, se eu pudesse, né, conseguir isso, seria despertar no coração de cada um essa paixão, essa vontade. Se você ainda não está apaixonado, tenta olhar melhor para ele. Sabe aquela pessoa assim? Tipo, dá licença, Rita. Eu olho para o Eduardo e falo assim, eu tenho que me apaixonar pelo Eduardo. Mas assim, parece que não rolou ainda. Mas vou ficar olhando para ele, eu vou olhar bastante para ele. Se eu olhar bastante para ele, uma hora eu vou acabar me apaixonando. Então, é isso. Olha para Deus. Olha para Deus no outro, na montanha, no fato bom, na dor, mas com aquele desejo de se apaixonar. Porque a hora que a gente se apaixona por Ele, viver continua tendo todos os problemas que a gente tem. Mas tem um brilho a mais, tem um quê a mais que a gente precisa experimentar. E essa é a viagem interior que eu queria aqui, né, deixar para vocês. Ninguém quer colocar nada? Eu quero. Eu quero primeiro te parabenizar pela sua palestra, pela sua mensagem. Obrigada. Que foi muito perspicaz, muito tocante no coração de nós, pelo menos do meu. Já te conheço há bastante tempo, já fizemos terapia juntos. E quero uma coisa que eu fiquei impressionada, foi com a sua alegria. Isso me tocou muito, porque eu sempre tive uma pessoa mais séria, mais reservada. Então eu quero te falar que você está transformada. E isso eu acho que graças ao amor. Então, meus parabéns pela sua... Obrigada. Pela sua posição aqui perante a gente. E pela essa alegria que você passou para todos nós. Isso é interessante que ela falou, porque eu tive câncer de mama em 2015, de tireoide, depois de 2017 de estômago, né? E se vocês me perguntarem, óbvio que foi o período de umbral mais doloroso, né, que eu vivi, mas foi o que me trouxe essa alegria. Porque eu sempre tive essa busca por Deus, desde criança, desde muito, a síndrome do estrangeiro nasceu comigo, né? Mas eu não sei explicar para vocês o quanto, né, toda essa passagem, né, trouxe essa paixão muito mais intensa. E hoje eu sinto isso realmente, essa alegria de viver. Eu falo, podem me tirar tudo, mas isso ninguém tira. Ninguém tira Deus. Então a gente poder todos os dias acordar. Eu tenho no fundo da minha casa, eu construí um quartinho, micro quarto, só cabe minha cadeira e um altarzinho onde eu coloquei umas fotinhas da Ama, Jesus e tal. Aí todo dia eu vou lá de manhã. Aí um dia desse, conversando com uma pessoa, eu falei pra ela, então, eu tava lá conversando com a Ama, aí eu falei isso, eu falei aquilo, não sei o quê. Ela, nossa, você liga pra ela e ela atende? Eu falei, então, a gente esquece até, né, que fica tão real, né, que você fala, como você não liga no telefone, mas a gente liga. E isso está ao alcance de todos nós, mas tem que ter paixão, gente. Não fica morno, pelo amor de Deus, Jesus não queria ninguém morno. Né? A gente tem que acordar. Alguém mais? Okay. Vou passar a bola. Deixa eu desligar o... Alguém vai sair, né? Quem quiser sair, sai agora. Ou cale-se para sempre. Tá? 5 minutinhos aqui, enquanto ele está ajustando ali. Podem ir à vontade, de boa. Quem quiser ficar, fique sob sua conta e risco. Não me responsabilizo por nada que acontecerá. Até porque eu não sou pianista nem tecladista. Isso aconteceu, a necessidade desse trabalho das notas musicais, a vibração. E aí isso foi me aproximando cada vez mais a entender quanto ser músico é uma missão muito grande, né? E a responsabilidade muito grande de sentar no instrumento para tocar. E foi cada vez mais. E eu fiz algumas coisas de piano quando eu tinha 6, 7 anos de idade, sei lá, depois nunca mais. Então, eu não toco piano. Então, eu vou fazer o exercício com vocês, esse exercício da sequência das notas, né? Do Si até o Dó. E depois, normalmente, acontece de fazer uma melodia que signifique harmonizando esse ambiente, as pessoas. Então, eu não tenho nem ideia do que eu vou tocar e nem sei repetir de novo. E nem sei se vai sair muito legal, mas é realmente o que é a intuição e o que eu faço no momento. Então, quem quiser sair, por favor, né? Fique à vontade. É muito forte, tem sido muito forte pra gente esse trabalho com a música. Quando a gente sente o quanto ela realmente
mexe nos campos energéticos, o quanto ela muda as vibrações. Está cheio de pesquisa aí mostrando isso, né? Até as crianças prematuras estão colocando músicas específicas para ela. Tem música que cura o câncer, tem música para tudo. E aqui a gente tem seguido unicamente esse caminho intuitivo. Então, vamos, já que ninguém foi embora, né? Estão perdendo a chance de ir embora. Deixa a bolsa do lado, né? Descruza os braços, as pernas. Fica mais... Quem está de celular, por favor, silencia ele. Não deixa no vibra, porque o que acontece? O vibra vai vibrar, não vai incomodar ninguém. Ele vai tirar sua paz, você não vai atender, então não tem por que deixar no vibra, né? Silencia ou desliga, põe no avião. E aí fecha os olhos um pouquinho. Deixa assentar dentro de você tudo isso que você ouviu. Talvez esta palestra, este momento, seja justamente o chamado. O chamado de Deus dentro de você, se encontrando com o chamado do lado de fora, para te recordar de tua essência divina, para recordar quem você realmente é. Somos luz, não podemos viver como matéria apenas. Somos infinitos e ilimitados. O amor que nos é oferecido é o amor de todo o universo. Por que ficar na carência? Presta atenção na tua coluna. Imagina como se fosse um fio de luz que entra pelo alto da tua cabeça, desce pela tua coluna, sai lá no cóccix, formando um canal de luz aí. A hora que começarem as notas musicais, eu vou, a cada nota que ele for trocando, eu vou só dizendo para você a região do corpo onde você vai prestar atenção. Mas, para você já ir se localizando, o chakra básico fica no cóccix, a base da coluna. Você pode imaginar, quando a nota do chakra básico estiver vibrando, toda a região aí das nádegas, o bumbum, aí onde você está sentado. Quando for para a segunda nota, que é o chakra púbico, mais ou menos 3 dedos abaixo do teu umbigo, na região do púbis, tanto na frente quanto atrás do teu corpo. Depois vai subir para o plexo, que fica uns 4 dedos acima do umbigo, bem no meio aí do teu estômago. Depois vai subir para o chakra cardíaco, que é bem no meio aqui do peito. Depois laríngeo, na garganta, na nuca. Depois entre as sobrancelhas da testa, que é o frontal. E por fim o chakra da coroa, que é no alto da cabeça, no topo da cabeça voltado para cima. Então a gente vai prestar atenção nos chakras de baixo para cima. Então quando eu falar primeiro chakra, vai lá no cóccix. Segundo chakra, vai no pubis. Terceiro chakra, no estômago. Quarto chakra, coração. Quinto, garganta. Sexto, entre sobrancelhas. E sétimo, alto da cabeça. Primeiro chakra.
pubis. Estômago. Coração. Garganta.
de Deus que derrama tuas lágrimas de alegria. Quando você chora, é o colo de Deus que lhe acolhe e lhe leva de volta para casa. Você não é matéria. Nada te limita. Pássaro livre, o azul do céu lhe aguarda. Voe, volte para casa. Vá além. Ouse ser quem realmente é. O amor de Deus me chama. A presença de Deus em você abençoa todos à tua volta. Você é importante e essencial por ser presença divina. Escuta teu chamado, responde a essa voz, abre teu coração, alcança as estrelas. Para que viver preso à terra, se o infinito lhe pertence? Vai, voa, viaja. Tu és filho de Deus, és luz. Deixa que o som dessa melodia te recorde de tua casa espiritual. Desperte em você a única saudade que realmente importa. Desperte em você o lugar onde você nunca saiu. Fica quietinho um pouquinho, deixa o silêncio assentar a energia. Inspira lenta e profundamente. Abre teus olhos. Alguém quer partilhar alguma coisa? Bom, minha profunda gratidão e reverência a todos. Como diz a Ama, cada um que vem ao nosso encontro é Deus vindo nos visitar. Então hoje eu recebi um monte de Deus, só posso agradecer. E quem ainda não está no meu WhatsApp, se quiser me cadastrar, esse mês a gente vai ter outras atividades. No dia 17 vai ter um workshop online gratuito sobre vínculos energéticos e relacionamentos, tem um outro olhar mais emocional. Tem um workshop, tem o retiro, né? Tem um curso meu que está para ser lançado aí sobre chakras, energias, online também. Então quem quiser me cadastrar no WhatsApp, manda um oi,
que aí de vez em quando eu vou mandando as coisas que forem surgindo, tá bom? Muito obrigada. Vão com Deus, com muita alegria, com muito amor. Espero vocês em outros momentos. E toda terça tem meditação aqui do lado, às 8 da noite. É só chegar. Só chegar 15 minutos antes, que às 8 em ponto fecha o portão. Uma terça sou eu que coordeno a meditação, na outra é a Adriane Quezada. Terça agora é ela que vai fazer, na outra terça sou eu e assim por diante. Tá? E jazz aqui, vocês podem chegar cedo, às 6h30. Tem jazz de graça aqui, toda essa energia maravilhosa de música aqui. Mas só que não percam a hora aqui, tá? Porque o pessoal vem pra cá e o vizinho aqui às vezes perde a hora. Ele fica uns minutinhos a mais, aí o pessoal perde a hora de ir para meditação. Então venham para o jazz, mas 8 horas tem que estar ali do lado, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado.